Minha pequena biblioteca paulina. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou fazer um vídeo a pedido de alguns telespectadores do canal que já me pediram para comentar a respeito da minha biblioteca e muitos manifestam assim curiosidade a respeito desses livros sobre o apóstolo Paulo e a teologia do apóstolo Paulo. Você vê aí que tem vários deles aqui no canto da minha estante, algumas pessoas veem os vídeos e ficam olhando ali e de vez em quando perguntam, cara, e esses livros? Que livros são esses? São bons? Não? O que você tem a dizer a respeito deles e tal? E hoje então eu vou fazer esse vídeo a pedido dessas pessoas. Acho que já umas meia dúzia de pessoas já me perguntaram a mesma coisa, então hoje eu vou satisfazer a curiosidade de todos vocês, tá bom? Claro que eu gostaria de fazer um vídeo sobre cada um e aprofundar, e poderia fazer, na verdade, dezenas de vídeos sobre cada um desses livros, mas de qualquer forma eu vou fazer um panorama assim meio geral de todos eles, para aqueles que quiserem adquirir, poderem também estudar e tal, e terem a sua curiosidade sanada em relação a esses temas, tá bom? Então, começando aqui com James Dunn, A Teologia do Apóstolo Paulo, livro fantástico, mais ou menos aí 900 páginas, de um conteúdo assim erudito, ao mesmo tempo compreensível, profundo, interessante, instigador, material que eu recomendo em grande medida. Eu não concordo com 100% do que o James Dunn pensa, tá bom? Entretanto, concordo aí com 90%, creio que ele é um grande especialista, talvez o maior especialista na teologia de Paulo no mundo hoje, tá bom? Então, um material assim absolutamente fantástico, recomendo, já li inteiro o livro, coisa muito boa. Tem um outro livro deste mesmo autor aqui, que é A Nova Perspectiva sobre Paulo. Esse livro eu não li inteiro ainda, tá bom? Mas eu já li alguns capítulos, conheço um pouco aí das teses principais da ideia da nova perspectiva sobre Paulo. Eu acredito que a nova perspectiva, ela traz alguns avanços, assim, em relação ao pensamento de Paulo. Eu tenho algumas reservas em relação a algumas conclusões, alguns pressupostos, etc. Mas, de qualquer forma, eu acho que assim, é um campo interessante para a gente avaliar. Então, James Dunn, nota 10. Se você quer conhecer sobre a teologia de Paulo, você tem que estudar James Dunn, não tem como escapar, tá bom? Pois outro material aqui interessante, saindo dos Estados Unidos, indo para a Alemanha, o do Schnelli, Paulo, Vida e Pensamento. Esse é um livro que eu já li inteiro também. Deixa eu ver quantas páginas são aqui. 871 páginas, já está quase tudo desmontando aqui, todo marcado para todos os lados. Um livro extremamente interessante, fantástico, muito equilibrado o Udo Schnelli nas suas abordagens, na sua forma de colocar o pensamento de Paulo. Recomendo em grande medida esse material, creio assim que ele é extremamente valioso, estar traduzido para o português e tal, coisa fina, excelente qualidade, tá bom? Gostaria também de mostrar para vocês agora o trabalho aqui de Jeremy Murphy O'Connor, Paulo, Biografia Crítica. Eu tinha um pouco de medo de ler esse livro aqui, eu vou confessar para vocês, porque o Murphy O'Connor, ele é um dos principais teólogos bíblicos especialistas em Paulo da Igreja Católica Romana. E ele trabalha dentro de um paradigma que a gente conhece como método crítico histórico. E o método crítico histórico, ele vê a Bíblia de uma forma assim um pouco diferente daquilo que nós vemos, né? Nós adventistas, evangélicos, de uma forma geral. Então, essa questão assim, ela acaba sendo um pouco problemática em termos de pressupostos, em termos de conclusões. Então, assim, eu tinha um pouco de medo de ler esse material, assim, não em termos de eu ter medo de ser influenciado, porque disso eu não tenho medo. Mas assim, dessa coisa de você gastar tempo com um material herege que vai... Por exemplo, dentre várias coisas, o Murphy O'Connor vai dizer que Paulo com certeza não escreveu Efésios, não escreveu Colossenses, um monte de teoria desse ponto, assim, que é, né, da postura dos críticos históricos. Então a gente pensa, vou gastar tempo lendo uma coisa aí cheia de heresia e bobagem, vamos pensar assim. Entretanto, eu li esse livro, li inteiro, ele tem 400 páginas. E assim, olha, eu fui absolutamente surpreendido com o conteúdo absolutamente excelente desse livro. Claro, também não concordo 100% com ele, especialmente essas questões aí crítico-históricas, elas são muito complicadas e acho que a gente tem que lidar com muita calma em relação a isso. Entretanto, em termos de conteúdo, o livro é extraordinário, fantástico. Ele pinta assim um pouco da jornada histórica de Paulo enquanto escreve as suas cartas. Esse livro me fez
fez amar a segunda carta aos Coríntios de uma forma assim, como eu não amava antes. Ele tem uma teoria sobre 2 Coríntios que é uma coisa fantástica. Eu gostaria que todos vocês conhecessem o trabalho do Murphy O'Connor, 100% nota 10, mas claro, com as ressalvas em relação ao método crítico histórico, e que eu gostaria realmente que você tivesse um pouquinho de cuidado em relação a isso, tá bom? Inclusive eu tenho mais 2 livros do Murphy O'Connor aqui, mas esses 2 livros eu não li ainda, só dei uma olhada por cima, aliás, né? Paulo de Tarso, História de um Apóstolo. Eu acredito que esse seja uma versão mais popular do livro Biografia Crítica, tá bom? O livro Biografia Crítica seria um livro assim mais acadêmico, e esse aqui uma versão mais popular. E um outro livro interessante, Jesus e Paulo, Vidas Paralelas. Já dei uma olhadinha nesse livro, não li inteiro ainda, mas ele fala assim de alguns paralelos entre a vida de Paulo e a vida de Cristo, desde a infância até a morte, passando por várias áreas da vida aí. Muito interessante o material. Murphy O'Connor, para mim, se tornou aí um ponto de referência realmente no estudo de Paulo, dessa perspectiva crítica histórica e católica romana, mas assim, muito consciente, muito bem-humorado, muito profundo historicamente e biblicamente. Então, nota 10, grande erudito. Temos aí o privilégio de termos esse material em português, tá bom? Depois eu tenho aqui Hermann Ridderbos, A Teologia do Apóstolo Paulo. Isso aqui seria, né, a obra clássica do pensamento do apóstolo dos gentios. Esse material ele tem aí 687 páginas. Esse é o livro que eu estou lendo atualmente a respeito de Paulo. Estou aqui na página, vou ver aqui certinho para não mentir para vocês, 183, tá? Então foi a última página que eu li desse livro. Esse é o livro que eu estou lendo atualmente desta minha coleção sobre Paulo. Livro fantástico, teólogo alemão, muito interessante, calvinista, mas ao mesmo tempo não é aquele calvinista dos mais chatos, não, pelo menos não que eu considere. Muito interessante o trabalho dele, pelo menos até onde eu li. Gostei, fui muito beneficiado mesmo. Depois tem um livrinho menor aqui, Paulo, o Espírito e o Povo de Deus, de Gordon Fee. Esse livro eu também não li inteiro, mas eu li o capítulo que fala da Trindade, né? Deus em 3 pessoas, que foi inclusive por uma pesquisa que eu estava fazendo para o último livro que eu escrevi, que depois eu vou falar dele com vocês no futuro breve, quando ele chegar. Acho que semana que vem aí eu já busco o livro novo. Mais um livro interessante até onde eu li, o capítulo que eu li é muito bom. Os outros acredito que sejam. Gordon Fee, um camarada muito consciente, muito inteligente, muito bem embasado, então não tem muito o que falar mal do Gordon Fee, não. Outro livrinho aqui, P.B. Bittencourt, A Personalidade Viva de Paulo, da editora Reflexão. Eu comprei esse livro, mas praticamente não cheguei perto dele ainda, não tenho o que falar sobre o seu conteúdo, mas sendo da editora Reflexão, vou puxar um pouquinho aí, né? Com certeza deve ser coisa boa, muito interessante, a personalidade viva de Paulo. Creio que deva ser uma abordagem um pouco mais histórica e psicológica de Paulo, que é uma abordagem inclusive bastante comum cada vez mais aí no estudo dos personagens bíblicos e de Paulo de uma forma específica, tá bom? Outro livrinho que eu comprei, Paulo, o Apóstolo da Graça, de F.F. Bruce. Esse é um livro também que eu não li ainda. Obviamente o F.F. Bruce é um camarada que tem uma qualidade de escrita muito boa, ele é simples e profundo ao mesmo tempo. Com certeza esse é um excelente livro, não posso dizer muito do conteúdo porque ainda não li, lerei no futuro, tá bom? E aí, para terminar, penúltimo livro aqui, Thomas Schreiner, Teologia de Paulo, o Apóstolo da Glória de Deus em Cristo. Esse livro também é muito interessante, não li inteiro, fiz algumas pesquisas a respeito dele, inclusive fiz um vídeo aqui no canal sobre a teoria da eleição e etc. em relação a este livro aqui. Inclusive você vê lá, tá tudo marcado. Estudei bem aí o pensamento do Schreiner em relação a este ponto da eleição, fiz um vídeo a respeito, calvinista, coloquei aí as minhas discordâncias do Schreiner, mas o Schreiner é um camarada com muita referência bíblica, inteligente, que trata o texto bíblico com carinho, com cuidado, com respeito, apesar das discordâncias que tenho com ele. E por último, mas não menos importante, Ellen White, Paulo, o Apóstolo da Fé e da Coragem, né? Interessante o livro também. Esse livro eu nunca li ele inteiro, já li alguns capítulos, dentro daquele estilo simples e ao mesmo tempo direto da Ellen White.
livro bem recomendado. Não é um livro assim lançado pela Casa Publicadora Brasileira, inclusive alguns reclamam, né, que gostam desse livro, mas às vezes não têm acesso. Alguém inclusive já pediu para comprar esse livro, eu falei que o meu eu não vendo, mas é interessante. Sempre bom a gente ver aí o que a Ellen White tem a nos dizer também a respeito das questões bíblicas, dos personagens, e o livro é bem completo. Inclusive, pelo que eu entendo, esse livro, ele não sei se ele foi usado como fonte ou ele foi tirado bastante do livro Atos dos Apóstolos de Ellen White, que é um livro clássico aí da série Grande Conflito, onde ela vai falar especificamente então, aqui de Paulo e aí todo o seu ministério, todas as suas questões, que é um livro bem interessante também. Então, basicamente, aí para os que estavam curiosos a respeito da minha biblioteca sobre Paulo, esses são os livros, esses são os materiais, vocês vão poder procurar no Google aí, encontrar o que vocês conseguem comprar e vocês poderem também estudar. Isso aqui deve ter, sei lá, umas 5, 6 mil páginas aqui a respeito de Paulo. Vale muito a pena a gente estudar e estudar cada vez mais. Ok, pessoal? Fica essas dicas aí para você. Que Deus abençoe, uma ótima semana a todos e a gente se vê.